Boa noite a todos, que a paz de Deus e de nosso amado Mestre Jesus esteja conosco neste ambiente. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, a esta casa, Centro Espírita Discípulos do Evangelho. A nossa tarefa hoje é falarmos um pouco sobre a doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de nós adentrarmos a lição propriamente dita, eu convido a todos a fazermos então a nossa prece de abertura. Aqueles que se sentirem à vontade, por favor, fechem seus olhos. Vamos então elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, procurando acerenar os nossos corações, as nossas mentes, entrando em sintonia com as equipes espirituais dessa casa, que nos acolhem, nos amparam em tantos momentos de alegria, de tristeza, de dúvidas, de incerteza. Essas equipes estão conosco, nos auxiliando. Agradecendo também a Deus, a Jesus, por essa maravilhosa oportunidade do aprendizado, de estarmos aqui com alguns amigos, tentando levar até o lar de muitas pessoas um pouquinho da lição do Mestre Jesus, do Evangelho de Jesus. E que Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre amado e amigo, nos abençoe e abençoe aos lares de cada um de vocês. Graças a Deus, graças a Jesus. O nosso livro de referência, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. Não vim trazer a paz, mas a espada. Item 9. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, seu pai, e a filha contra sua mãe. E os inimigos do homem serão todos os seus mesmos domésticos. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. E ainda, eu vim trazer fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Bem, a lição do Evangelho é sempre muito motivadora, esclarecedora, no entanto, é bem desafiante para todos nós. Eu confesso que a primeira vez que eu me deparei com esse capítulo do Evangelho, eu fiquei bastante assustada com o teor das palavras e pensando necessariamente se Jesus haveria de ter dito todas essas palavras. Jesus, que para nós é nosso modelo, nosso guia de amor, de bondade, de doçura. Fiquei pensando como seria possível que ele trouxesse essas palavras tão severas, essas palavras tão duras, e fiquei a pensar. Dentro da doutrina espírita, nós estamos acostumados com a questão do estudo. Nós procuramos estudar, ler, nos aprimorarmos para compreender um pouco mais. E mesmo o codificador, nesse capítulo, ele já o intitulou como moral estranha. Ou estranha moral, também podemos encontrar dessa forma. Mesmo assim, ficamos pensando qual seria a postura de Jesus ao dizer essas palavras. Antes de iniciarmos, precisamos lembrar que os textos sagrados, os evangelhos, eles foram escritos após a morte de Jesus. Naturalmente, cabe aqui muitas traduções, muitas interpretações, e é também algo para nós pensarmos. Porque dessa forma, a língua hebraica ou mesmo o aramaico da qual Jesus se expressava, existiam expressões e palavras que muitas não tinham no nosso vocabulário ou nas outras linguagens que vieram depois. Então, é natural que muitos desses conceitos pudessem estar
talvez modificados pela ação do tempo, pela ação do costume daqueles povos que eram muito diferentes dos nossos. Porque Jesus, como sendo essa personificação de doçura e bondade, o que traria eu, falando da espada, de uma divisão entre pai, mãe, filhos, não é? Se ao mesmo tempo ele pregava para todos nós que era necessário amarmos aos nossos inimigos, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Então a compreensão aqui é bastante interessante. Mas vamos prosseguir. Eu ainda vou fazer mais uma referência num item aqui do Evangelho, no item 16, quando ele diz: Jesus, nessa passagem, ao dizer, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio por que se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que quando conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender todas essas lutas, assim como a palavra de Deus. Olha que interessante. Ainda assim, passados tantos séculos, nós temos dificuldade de realmente colocarmos em prática toda a doutrina de Jesus. Pensemos então como era difícil para aqueles nossos irmãos, nos tempos da era cristã, compreender tudo isso. E Jesus aqui falava especificamente dos hebreus, dos fariseus, dos chamados doutores da lei, que muitas vezes interpretavam à sua maneira aquelas leis, mas não aplicavam em si mesmo aqueles ensinamentos. Jesus trazia então muitas reflexões que para eles eram um tanto quanto incômodas. E ainda como referência, o Evangelho pede licença de Paulo Alves Godoy, intitulado As Duas Espadas. O autor nos diz que Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, ao ser consultado sobre o sentido daquelas palavras do Nazareno, pontificou o seguinte, que todos os símbolos do Evangelho, dado ao meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Ainda era muito cedo para aquelas pessoas compreenderem tudo o que estava sendo colocado ali. Obviamente, num planeta de provas e expiações, a nossa dificuldade é muito grande até hoje de pensarmos nisso tudo e colocarmos em prática. Nós vemos ainda hoje quantas divisões há, quantas insanidades se cometem em nome da religião ou do próprio Cristo. Insanidades, verdadeiras insanidades. Mas é claro que com o tempo, com o advento do Espiritismo, o Consolador prometido, nós tivemos então a oportunidade de realmente poder esclarecer melhor todas essas palavras do Evangelho. Porque toda vez que se estuda os evangelhos, é necessário lembrar que ali havia povos que pensavam diferentemente do que pensamos hoje, tinha toda a sua cultura, todos os seus costumes, bastante diferente do que nós temos. Por isso que na doutrina espírita pede para nós que nós estudemos, nós procuremos nos aprofundar um pouco mais nas leituras e trazer realmente vida para essas palavras.
não palavra pela palavra, né? E num tempo determinado o Espiritismo veio então nos esclarecer esses evangelhos. Emmanuel traz, através da mediunidade de Chico Xavier, obras incríveis onde ele nos traz reflexão sobre as passagens do evangelho que são belíssimas, mas que naquele tempo ainda não se tinha condição de compreender, né? Mesmo palavras referentes à cólera, ao ódio. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, nesta passagem do Evangelho, teve o cuidado de procurar a um amigo, solicitar a um amigo, Pesani, que vai aparecer em algumas das bibliografias, para que traduzisse a palavra ódio, por exemplo, porque Pesani era um conhecedor da língua hebraica. E ele vai buscar o termo e procura trazer, então, um contexto mais apropriado. Este capítulo, capítulo 23, Moral Estranha, é um capítulo que demanda de nós profundas reflexões. Aqui nosso tempo é um pouco limitado, é um pouco curto, nós trazemos aqui algumas reflexões apenas, mas ele precisa ser dividido em várias etapas e em vários estudos profundos, justamente por conta da linguagem hebraica, que para cada palavra que lá está, havia inúmeros significados, alguns significados que devido à cultura, o conhecimento daqueles povos, são muito diferentes da linguagem que nós temos hoje. Então, ainda assim, Jesus traz ali naquelas palavras como é difícil, né, a convivência com os familiares ou mesmo a convivência com o outro, que é necessário, nesse caso, levarmos um pouco mais de amor para dentro do nosso lar, compreensão, humildade, sempre muita humildade, porque nós estamos aqui tentando nos melhorar a cada dia. Quando nós nos deparamos com esses textos do Evangelho, cabe a nós muita reflexão, porque a dificuldade é grande em colocá-los em prática. Se nós pensarmos no próprio Pai Nosso, que há tanto tempo nos traz reflexões, né? Pai Nosso que estais no céu, quer dizer, santificado seja o vosso nome, né? Quantas vezes a gente parou para pensar na importância dessas palavras que lá estão? E assim como todos os outros ensinamentos do Evangelho. Não vir trazer a paz, mas a espada, significa que Jesus ali sabia que haveria muitas divisões, que muitas pessoas não o compreenderiam, que no tempo certo necessariamente viria então o Consolador prometido para que se pudesse compreender melhor todas essas passagens. E a melhor parte disso tudo é que ainda nós tentamos e asseveradamente melhorar-nos a partir do que Ele nos trouxe. Não é algo fácil. Do ponto de vista espiritual, nossos amigos nos dizem que nós somos como crianças birrentas, porque temos tanta dificuldade em nos melhorar, deixar nossos erros de lado, né? E essas divisões se fazem parte, muitas vezes, dentro das famílias, né? Dentro mesmo das seitas religiosas, que combatem umas às outras, e se esquecem que, na verdade, Deus é único, soberanamente justo e bom, misericordioso, e que não cabe essas divisões. Mas Jesus tinha um trabalho a fazer conosco. Nos deixa inúmeras reflexões através dos seus ensinamentos, das suas palavras, que devem ser estudados. Dentro da doutrina espírita, a gente procura sempre, através do estudo, da reflexão e compreendendo, sentindo dentro de nós, dentro da nossa prática, essas palavras, não só a letra pela letra, mas a letra que vivifica, né, que nos faz sermos melhores a cada dia. É o que nos pede Jesus, é a postura do discípulo ou do aprendiz, aquele que se dispõe dentro da sua melhor possibilidade a se melhorar, a ir buscar os ensinamentos. Não é algo fácil. Não é algo fácil porque na maior parte do tempo nós estamos preocupados conosco mesmo. E nós poderemos traduzir isso com uma palavra: orgulho, egoísmo, vaidade e tantos outros adjetivos que nos traduzem, infelizmente, nos tempos de hoje. Talvez com situações mais adversas, nós somos convidados ou constrangidos a repensar essas posturas que nós temos.
posturas que estão muito arraigadas ainda e que não nos favorecem. Mas num tempo, num planeta onde caminha de provas e expiações para a regeneração, quando nós pensamos nisso tudo, cabe a cada um de nós reflexões maiores. Para a nossa reflexão ainda, eu trago do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Chico Xavier, o capítulo 58, intitulado Discípulos, onde ele nos diz: a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Na realidade, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. Não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Vejam que aqui há um chamamento de todos nós, que nos consideramos aprendizes do Evangelho, para essa reflexão, de saber que o caminhar junto ao Mestre não é tarefa para qualquer um e não é uma tarefa fácil. Mas a partir do momento que a gente aceita o convite, que a gente passa a estudar de forma humilde, sabendo que neste planeta nós somos eternos aprendizes. Aqui nós estamos numa condição ainda de bastante imperfeição. Então, todo aquele conhecimento que nos chegar e que nos for útil para a nossa vida, para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual, é de muita responsabilidade nossa. Esse crescimento espiritual, ele deve ser pensado por todos nós, principalmente nós que nos chamamos, que nos intitulamos espíritas. Então fica o convite a cada um de nós para que possamos fazer mais leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma fonte inesgotável de aprendizado. A cada momento que nós lemos o Evangelho é um novo convite à reflexão. Nos dizem os espíritos superiores que o Evangelho é um manual cósmico para os aprendizes de Jesus, porque ele nos diz que a partir do Evangelho nós conseguimos ter uma visão do todo, da visão planetária, da visão de que nós somos seres integrais, nós somos espíritos. Hoje nós estamos encarnados nesse planeta. Amanhã não sabemos quais são as nossas possibilidades de elevação moral e espiritual. E a gente deve pensar nessa caminhada como espíritos que somos. Não é uma tarefa fácil, mas fica o convite, fica a reflexão, para que também o nosso espírito possa se acalmar diante de tantos desafios que nós temos atualmente, na nossa vida. Às vezes nós estamos bem financeiramente, fisicamente, mas alguma coisa lá no nosso íntimo nos incomoda. Talvez seja a hora de procurarmos uma leitura mais edificante, procurarmos nos apegar ao Evangelho, fazermos uma oração. É um tempo de grande aprendizado para todos nós. Fica o convite para maiores leituras do Evangelho segundo o Espiritismo e de toda a codificação do nosso benfeitor Kardec, para o nosso aprendizado. E para encerrarmos, então, eu convido novamente a todos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. Fechando então os nossos olhos novamente, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, procurando entrar em contato com as equipes espirituais que nos auxiliam nesta humilde tarefa. Agradecidos que estamos por essa abençoada oportunidade de sermos úteis, de levarmos um pouquinho a palavra do Mestre, nosso divino amigo Jesus, que tanto nos acalma, nos ampara nos momentos de angústia, de dificuldade. Que nunca, Senhor, que jamais possamos perder as nossas esperanças de dias melhores, que ela possa sempre nos amparar para que possamos passar por esses dias com tranquilidade, com serenidade. Lembrando, como diz o nosso amigo Emmanuel,
que tudo passa. Que a paz de Deus e de nosso amado Mestre Jesus esteja conosco. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada por esta oportunidade. Uma boa noite a todos.